Boa noite. Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos pela oportunidade de participar deste momento de oração junto aos irmãos da Casa do Conselheiro. Te pedimos, ó Pai, a sabedoria necessária para que possamos praticar o Evangelho e caminhar sob a luz do Teu amor. Que a cada palestra assistida germine em cada um de nós a semente do conhecimento e o amadurecimento de nossa espiritualidade. Que através destes ensinamentos possamos aprender a cultivar a caridade, a humildade, a benevolência e a fraternidade para com os nossos semelhantes. Nesses momentos em que o mundo inteiro chora a perda de seus entes e familiares, queremos pedir, Pai, que os anjos de luz e de amor envolvam nossos irmãos que se encontram enfermos nos leitos dos hospitais, envolva toda a equipe médica, enfermeiros e auxiliares, para que sejam amparados pelas falanges curadoras dos médicos espirituais. E que os anjos da caridade visitem a todos os irmãos que se encontram desamparados sob as pontes e viadutos e levem até eles o alimento essencial para o corpo e também para a alma, que é o Evangelho de amor, a Tua palavra. Que permaneça em nossos corações o sentimento verdadeiro de amor e caridade. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos desta casa de amor e luz. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos na Casa de Conselheiro, virtualmente, de uma forma digital, mas a gente sabe que espiritualmente nós estamos mais próximos do que nunca, Basta a gente se envolver dessa forma energética que a gente tem aprendido há tantos anos e a gente colocar em prática isso agora, nesse momento de distanciamento material, E hoje nós vamos fazer um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos tratar de um assunto muito interessante, que está relacionado com as graças, Que graças são essas, Nos capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, nós viemos buscando até encontrar, É o buscar e achareis. Nós buscamos e encontramos o quê? Encontramos a verdade divina, encontramos o Espiritismo para nos dar uma certa orientação, E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a trabalhar com essa orientação espírita, vamos começar a tentar lidar com isso que a gente acabou encontrando na espiritualidade. E o tema de hoje, do capítulo 26, é o dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, é meio que um momento de reflexão, Ele começa falando, olha, cuidado com a questão mercantil da fé, Vamos, então, nos situar mais ou menos no que vivíamos naquela época. Eu vou fazer a leitura da situação que a gente estava discutindo naquele momento. Jesus estava reunido com seu colégio apostólico, Quem era o colégio apostólico? O que era o colégio apostólico? O colégio apostólico nada mais era do que um colegiado formado pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos de Jesus, que receberam a incumbência de divulgar o Evangelho de Jesus, Eles passavam a ter uma autoridade dada diretamente por Jesus para poder divulgar e praticar o seu Evangelho, O termo colégio apostólico, é um termo que eu vim estudando lá nos anos 90, com a equipe de estudos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá no Estácio,
E eles faziam bem essa colocação, né? Por que era um colégio? Porque era um colegiado. Eles se reuniam e ali eles discutiam as coisas do dia a dia, as coisas do que estavam acontecendo no entorno, né? E Jesus estava ali sempre no centro deles todos para poder orientar. Então, esse caso específico, né, é bem divulgado por Mateus. Ele faz o seguinte... Ele no capítulo 10, né, do Evangelho, ele fala o seguinte: escolha dos apóstolos, né, instruções que receberam de Jesus. Então Jesus se reúne com eles, tá, e vai fazer a orientação direta de como é que eles vão trabalhar para divulgar o seu Evangelho. Né? Então nós temos diversas instruções de Jesus, como é que eles tinham que se comportar na casa das pessoas, diante das dificuldades das pessoas, diante dos problemas, né? E eles estavam preparados para fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, porque essa era a orientação do Cristo, né? Então o texto começa da seguinte forma: Jesus reuniu os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades, né? Então Jesus passa para eles essa autoridade. Essas doenças, que são doenças da questão material, do corpo material, e as enfermidades do espírito, né? Da nossa alma. E aí Jesus reúne aquele grupo, divulga quem são o grupo e começa a falar assim aos 12 apóstolos: não tomeis o caminho dos gentios e nem entreis em cidades de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas de Israel. Então, antes de eles estarem preparados, né, para encontrar os samaritanos, para encontrar os gentios, aqueles dos quais realmente eles deveriam trabalhar, eles primeiro precisavam se encontrar. Encontrar o povo de Israel e verificar como estava a vida deles naquele momento. Como é que o povo, que era o povo escolhido por Deus, estava se comportando, né? Estavam se relacionando, como é que eles estavam se relacionando entre eles e com o próprio Deus, né? E ele segue da seguinte forma: primeiro vai lá nas ovelhas perdidas. Então não adianta a gente começar a buscar aqueles que já estão organizados, que já conhecem a palavra. Não, primeiro vamos buscar aqueles que precisam. E ele fala o seguinte: em vosso caminho pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Próximo no sentido não que está chegando, mas próximo de lugar. Ele está sempre conosco, o reino dos céus, né? Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, olha que interessante. Jesus, nesse momento, ele fala o seguinte: eu vou colocar nas mãos de vocês a tarefa da divulgação do amor, que é a do Evangelho. De que maneira? Fazendo aquilo que eu fiz. Expulsando os demônios, que é como eles chamavam os espíritos infelizes, né, ignorantes naquele momento. Às vezes você encontrava uma perturbação espírita, né, espiritual, uma perturbação de uma forma de obsessão, e Jesus tinha um poder dado pela sua força moral, pelo seu conhecimento moral, para resolver aquele problema. Mas o Evangelho de Jesus não vinha só com esse poder moral, vinha com o ensinamento do amor. E nesse ensinamento do amor, o que você fazia? Você ensinava aquelas pessoas até a elevar-se diante da morte. Ressuscitar dos mortos não significa você de um corpo morto somente se fazer vivo, não. É você diante da morte perceber que aquilo ali é um estágio. Aquilo ali é um momento que você vai enfrentar, você vai superar e vai seguir em frente. E Jesus deixava isso bem claro. Vamos ressuscitar os mortos, vamos curar os enfermos, vamos curar os doentes, vamos trabalhar. Mas Jesus,
adiante de todo esse colégio, ele fala a maior das instruções, porque esse trecho que Jesus está trabalhando são as instruções detalhadas de como vai ser a pregação do Evangelho. Como eles vão ter que sair para poder pregar o Evangelho. Como é que eles vão fazer a palavra, o ensinamento do amor, ser distribuído para todas aquelas pessoas que estavam as necessitadas. Entretanto, ele dá a maior de todas as instruções, que é qual? Dai de graça o que de graça recebestes. Então, agora, na nossa cabeça, diante desse mundo que a gente está vendo por aí, nós pensamos várias coisas. Dar de graça o que de graça nós recebemos. Ora, nós temos observado que a questão financeira, a questão do dinheiro, está falando muito alto no mundo atual. Tanto no mundo capitalista, quanto no mundo comunista, quanto no socialista, o dinheiro tem mandado, como sempre foi, né? Entretanto, a gente passa a olhar as outras religiões, a olhar o comportamento de determinadas linhas filosóficas, de determinadas teorias, e a gente percebe, olha, aquilo ali não está muito certo, olha, aquilo ali se fala muito em dinheiro, olha, aquilo ali se fala muito em salvação, olha a roupa daqueles ali, como é que se vestem, olha. Estamos sempre apontando sobre o comportamento da fé do outro. E essa é a questão que nós precisamos, como espíritas, refletir. Como é que está o nosso comportamento diante dessas habilidades, diante dessas graças que Deus nos oferece? Porque quando nós estamos aqui estudando o Espiritismo, quando nós nos reunimos para a gente entender a filosofia espírita, nós estamos trabalhando o nosso eu. Nós precisamos buscar o nosso eu, ver o que nós estamos fazendo para tornar o nosso ambiente, tornar a nossa vida melhor. Então, dar de graça aquilo que de graça recebemos. O que de graça nós recebemos? Será que se hoje nós sentarmos e começarmos a avaliar quais são os grandes méritos, as grandes bênçãos que Deus nos dá, que é de graça, seja qual for, eu sei cozinhar muito bem, eu sou muito bom em matemática, eu sou ótimo em inglês, eu sei cantar, nossa, eu não sei fazer muita coisa, mas eu sei limpar uma casa como ninguém, eu conheço de contabilidade, eu só sei educar criança pequena, eu sei só cuidar de velho, não adianta. Então, como é que nós estamos utilizando os bens, as graças divinas? Essa é a grande questão. Quando nós olhamos para o lado e começamos a perceber que o coleguinha, que a religião paralela está cometendo erros, e nós? Quais os erros que nós estamos cometendo? Como é que nós estamos dando de graça aquilo que Deus nos ofereceu? O que realmente estamos oferecendo de graça? Será que a gente, às vezes, não ajuda alguém em troca de alguma coisa? Será que a gente não coloca as nossas habilidades em segundo plano? Ou até mesmo a gente só pensa na habilidade para ganhar dinheiro? Eu sei costurar muito bem, então eu sei fazer vestido de noiva, eu sei fazer terno, então eu só vou fazer isso, eu vou ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 num terno. Será que em algum momento você pensou que essa sua habilidade também podia ser oferecida de graça para alguém que não tem dinheiro para poder pagar um terno ou pagar um vestido de noiva, mas que quer se casar e quer participar de uma cerimônia? Será que você que sabe cozinhar maravilhosamente bem só consegue pensar em abrir um restaurante, abrir um buffet, ganhar dinheiro com isso, com a quentinha, com não sei o quê? Mas já pensou que a gente pode oferecer um almoço num asilo, um almoço dentro de um presídio, fazer um evento? Não sei. Eu, particularmente, não sei fazer isso. Será que nós que conhecemos um pouco mais
da questão da educação, que sabemos ensinar, que somos professores, será que o nosso ofício de professor, a gente só pratica ele em troca de dinheiro, ou a gente consegue ter um tempinho para ajudar aquelas pessoas que vão fazer um vestibular, que precisam fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, o tal do ensino à distância carente, a educação de jovens e adultos carentes? Será que a gente consegue uma horinha, pelo menos a cada mês, para a gente poder participar? Eu podia parar agora e dar uma lista de alternativas que a gente poderia fazer, doando de graça aquele bem, aquela graça, aquela habilidade que Deus nos oferece, que Deus nos concede, que nos permite trazer até mesmo de outras encarnações. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que reencarnou e senta a um piano e toca maravilhosamente bem aquela música, ele traz de outras encarnações esse conhecimento, ele traz o canto, ele traz a arte, ele traz a música, ele traz a fala. Então, o que nós estamos fazendo para doar um pouco, né, de graça aquilo que de graça nós recebemos? Então seria muito fácil a gente estudar esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, levando em consideração todo um histórico de dinheiro que a gente sabe que está envolvido nas religiões. É preciso muito dinheiro para poder manter os templos, manter a casa espírita, fazer obra, levantar muro, fazer telhado, fazer festa. A gente sabe disso. O problema não é o dinheiro. O problema é como se administra esse dinheiro, com que fim esse dinheiro vai ser utilizado, qual é o objeto maior para se angariar fundos, para que a gente quer o dinheiro. Então, essa questão é uma questão de foro íntimo, que cada um precisa se avaliar. Nós temos diversos exemplos na história da humanidade, de templos suntuosos, de religiões dominadoras, de tarefas fora do comum. Mas e a nossa tarefa? E a nossa graça? É importante a gente avaliar o que nós estamos fazendo com essa graça que Deus nos deu. Então, Mateus traz esse estudo, né? E a gente precisa ter muito cuidado de como nós estamos lidando com isso. Naquele momento, né, em que nós tínhamos a fé, a propagação da fé gratuita proposta por Jesus, nós observamos também que diversas pessoas, diversos sacerdotes, diversos conhecedores das palavras, né, eles começaram a se aproveitar dessa questão da fé para poder divulgar a fé e ganhar um dinheirinho com isso também, né? E surgiu naquele momento a questão das preces pagas, as orações pagas. Isso é uma questão até cultural. É importante a gente ver que isso acontece em todo mundo, em todas as culturas e civilizações. Você tem aqui no Nordeste brasileiro as chamadas carpideiras, que são pagas para chorar nos sepultamentos, nos velórios, né, das pessoas. Então, você não pode ir, ou você vai, contrata uma carpideira, ela vai para lá e ela chora, e ela grita. E quanto melhor, mais você gosta daquele irmãozinho que desencarnou, mais ela grita, mais ela chora, né? No momento de hoje, que está todo mundo em crise financeira, a gente, se oferecer dinheiro para chorar, eu acho que vai ter muita gente gritando em velório aí, a gente vai fazer cada velório barulhento, que não é brincadeira, né? Mas tirando essa questão cultural, nós tínhamos aquelas preces que eram pagas, né, para você poder garantir o seu perdão, garantir a clemência divina, né? Isso era muito comum naquela época.
E hoje ainda é, né? Nós temos casos de religiões que as pessoas já deixam pago as suas preces, já deixam pagos certas cerimônias, certos rituais religiosos, para que depois do desencarne aquelas pessoas fiquem fazendo aquelas orações e você ganhe lá na eternidade um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Então, se isso realmente existe, né? Qual é a relação disso com a espiritualidade? O que nós entendemos disso, né? Diretamente a gente já vem com a palavra de Jesus, porque Jesus nos orientou sobre isso tudo, né? É muito interessante porque nesse capítulo, em especial, o capítulo 23, é quando Jesus censura diretamente os escribas e os fariseus, que são aqueles que utilizavam da fé daquelas pessoas para poder ganhar alguma coisa em troca, ganhar financeiramente, ganhar prestígio também, né? Então, o que acontece? Jesus, naquela multidão, ele fala assim, olha, vocês têm que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com os fariseus e os escribas. E ele diz o seguinte, olha, os escribas e os fariseus, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai tudo o que eles fazem. Aquilo que não procedeis conforme as obras é o que não devemos fazê-los, pois eles dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e esmagadores que sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los com o próprio dedo. Tudo o que fazem é querer ser vistos pelos homens, pois os seus trajes, com largas faixas e longas franjas, eles estão nas suas vestes. Eles gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Eles gostam de ser saudados em praças públicas e serem chamados de rabis pelos homens. Então, tomai cuidado, porque ninguém na terra deve ser maior do que o Pai. E ele diz e finaliza da seguinte forma: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, por isso serão castigados com maior rigor. Então veja bem, quando ele diz lá da questão das casas das viúvas, devorar as casas das viúvas, é porque nós precisamos entender que naquela época não havia o direito, a justiça da herança, fazer o inventário que sobrava. Muitas vezes morria o patriarca da família, a viúva herdava pouca coisa, porque os escribas chegavam, aqueles que eram os escriturários, e aqueles fariseus, aqueles que se diziam donos do saber, e até mesmo os sacerdotes, tá? Eles se chegavam para poder tomar a riqueza das viúvas. E elas ficavam, às vezes, com a morte do marido, sem nenhuma renda, de forma muito ruim, muito precária. Né? Então Jesus já observava isso quando ele tinha uma oportunidade, ele estava fazendo qualquer tipo de pregação, Jesus virava e mexia e falava, olha, cuidado com os escribas e os fariseus. Eles gostam de se sentar lá na frente da sinagoga, eles gostam de aparecer, eles têm vestes bonitas, eles gostam de ser saudados. Parece até que a gente está vendo isso hoje em dia, né? Não, mas eu não vamos contaminar a nossa mente, não. Vamos de novo olhar para dentro de nós. Será que nós também não nos comportamos dessa forma? Não haverá algum momento em que a gente quer em troca aquilo que a gente faz, a gente quer tirar um proveito de alguma coisa? Nós estamos vivendo um momento de reflexão sobre isso. Nós estamos exigindo direitos e direitos e direitos e os nossos deveres, como cidadãos, como espíritas, como cristãos. É importante que a gente reflita sobre isso. E Jesus, naquele momento, também deixou claro essa questão. Se você é hipócrita, se você diz que manda os outros fazer, mas não faz, se você se comporta dessa forma, você também será julgado.
E será uma pena pesada. Porque você deixa de utilizar aquilo que você tem como saber que poderia ajudar alguém e você está, em troca, você está esperando ganhar alguma vantagem em cima disso. Então, quando ele fala em preces pagas, ele está falando disso, né? É você se comportar para fazer as orações para conseguir a graça de Deus. Então, será que a clemência divina, a justiça divina, a bondade divina, ela está diretamente relacionada com o valor que você paga pela prece? Será que essa é a forma que a gente tem que lidar com a questão da prece? Será que a gente, quanto mais paga, mais rápido a gente ganha a clemência de Deus? Mais rápido a gente está próximo à bondade de Deus? No passado, alguns séculos atrás, nós tínhamos as indulgências. Você pagava para receber um espaço lá no céu. Você morria já garantido espaço no céu. Os ricos podiam ser sepultados nas igrejas. Por quê? Porque eles pagavam por aqueles espaços. Os pobres. Será que agora é diferente? Se a gente olhar um sepultamento de um rico e um sepultamento de um pobre, será que a gente percebe alguma diferença? Será que até hoje ainda se tira vantagem do sofrimento alheio? Então, essa reflexão da prece paga é uma reflexão muito grande. Ela vai além daquela questão de você pagar uma prece, de você pagar um trabalho, de você pagar uma cartomante para ler o teu futuro e fazer uma magia. Eu acho que antes disso tudo, dessa lista de coisas que a gente visivelmente olha para o lado e percebe, nós precisamos olhar para dentro e verificar o quanto nós também não estamos barganhando a clemência, a bondade e a justiça divina. É muito importante a gente verificar isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um resumo dessa questão e ele toma uma instrução da seguinte forma, que eu acho que é muito importante a gente perceber. Deus, a perfeição absoluta, não delegaria a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Então não é o número de palavras, não é o valor da prece que você paga, não é a altura, o grito que você faz nas suas orações, é que vai tornar essa oração mais forte ou menos forte. A oração silenciosa, a oração quieta, a oração que vem do fundo da alma, às vezes com pouquíssimas palavras, às vezes não, na maioria das vezes com pouquíssimas palavras, essas são muito mais importantes para fazer você se conectar com o Altíssimo, para você exercer o que é realmente a religião. Religare. É uma ligação direta com o Altíssimo. Então, é importante a gente sempre se analisar. É muito complicado todas as vezes que a gente vê uma passagem bíblica, um estudo do Evangelho, a palavra de Jesus, e a gente olhar para o outro, o que o outro faz, o que aquele faz, o que aquela religião faz. Nós temos que olhar para nós e verificar como é o nosso comportamento diante dessas instruções de Jesus. Nós também fazemos parte desse colégio apostólico. Nós também fomos convidados para seguir as instruções do amor, que é nada mais, nada menos do que o Evangelho de Jesus, a prática do amor. Então, se nós recebemos essas instruções, precisamos verificar o nosso comportamento. Diante do dom, da graça, como nós lidamos com a graça divina e também com essa relação de barganha. Às vezes essa prece não é paga, às vezes é uma promessa. Eu vou fazer isso, se acontecer aquilo, eu vou... É importante a gente tomar muito cuidado. E não são só os nossos irmãozinhos de outras religiões que passam por essa provação, não. Nós espíritas
passamos o tempo todo sendo observados, sendo avaliados, e nós, às vezes, não conseguimos enxergar isso, né? Então, como proposta desse estudo de hoje, nós temos do livro O Espírito, né, da Verdade, nós temos do André Luiz um texto chamado Cura Espiritual. E esse texto faz o seguinte: comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é o medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve a brandura. A palavra agressiva prende o trabalho lá na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é um objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse momento para a gente refletir, guardar conosco a importância do dom da cura, mas da cura espiritual. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos agradecer a todos os bons espíritos que estiveram nos inspirando aqui na noite de hoje. Bom e amado Mestre, obrigado, Senhor, por mais um momento juntos. Sabemos, Mestre, que a tecnologia veio para nos facilitar, nos auxiliar e nos tornarmos cada vez mais unidos. Diante de toda essa beleza, Mestre, que Tu nos conduz, que Tu nos oferece, fazei que nós possamos utilizar cada vez mais esse palco, essa energia, essa divulgação para a prática do Teu Evangelho. Senhor Jesus, obrigado por todos aqueles que estiveram aqui reunidos na noite de hoje. Obrigado, Mestre, por todos os espíritos que vieram nos inspirar. Obrigado, Maria Santíssima, que com o seu manto sagrado nos cobriu de toda a glória e todo o poder. Obrigado, conselheiro amigo que está sempre presente com as rédeas desta instituição. E em nome de Ti, Jesus, nós agradecemos pela noite de hoje. E em nome de Deus, damos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja. Que é sempre um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado.